Olá! É fato que nós temos muita dificuldade em cumprir nossas metas. Acredito que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo já se comprometeu em fazer algo e não cumpriu o mesmo. E o que eu vou falar nesse vídeo é o porquê isso acontece. Porque temos dificuldades em cumprir nossas metas. Olha pessoal, quando eu traço uma meta, quando eu digo, eu vou acordar às 5 da manhã para fazer caminhada todos os dias. Quem disse isso foi minha mente consciente. Então, quando eu digo, quero acordar às 5 da manhã, quem está dizendo isso é a mente consciente. E nesse momento, até então, a mente inconsciente não está sabendo o que o consciente disse. Por quê? Porque a linguagem para a comunicação com essas mentes são diferentes. A linguagem que eu utilizo para comunicar a mente consciente é diferente da linguagem que eu tenho que utilizar para comunicar a mente inconsciente. E eu vou dar 5 dicas para que a gente consiga dizer também para o inconsciente o que somente o consciente está sabendo até o momento. E por que é difícil? Porque é necessário dizer também para o inconsciente. Porque a mente consciente, ela nos guia 5% do nosso tempo durante o dia. E a mente inconsciente me guia 95% do tempo. E se só a mente consciente está sabendo da minha meta, eu vou ter dificuldade em cumpri-las. É lógico, por quê? Porque a mente consciente só me guia 5% do tempo. E eu preciso arrumar uma linguagem adequada para dizer isso também para a mente inconsciente. Porque aí essa mente inconsciente tem o poder de me guiar 95% do tempo. A mente inconsciente é a mente responsável pelas funções vitais do nosso corpo, por exemplo, coração, pulmão, rim, fluxo do sangue, entre outros. E a gente precisa também dizer para essa mente inconsciente o que a gente quer dela, o que a gente espera dela. E a primeira linguagem para comunicação com a mente inconsciente é criar uma imagem mental. A mente consciente diz, eu vou acordar às 5 da manhã, amanhã. Só que a mente inconsciente até aí não entendeu. Eu preciso, para comunicar a mente inconsciente, a primeira dica é criar uma imagem mental. Como seria uma imagem mental de eu acordando às 5 horas da manhã contente? Talvez a imagem de um despertador tocando e eu acordando feliz da vida e pensando que esse exercício físico vai me ajudar a minha longevidade, vai me trazer mais saúde, vou emagrecer através disso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para dizer para a mente inconsciente é criar uma imagem do que eu quero, da minha meta. A segunda dica é, pelo menos de 2 a 3 minutos por dia, eu fechar os olhos em um local calmo e ficar mentalizando, pensando naquela imagem que eu criei no passo anterior. Então a segunda dica é eu procurar um lugar calmo, tranquilo e ficar pensando naquela imagem mental que eu criei. Por que isso? Porque eu quero gerar sentimento. A nossa mente inconsciente, ela se comunica muito por sentimento. Aquela imagem mental precisa gerar um sentimento em mim. Aí eu digo para o inconsciente o que eu quero. A terceira dica que eu dou para vocês é que transcreva agora essa imagem mental para o papel. Desenhe o que você quer, a imagem do despertador lá e eu acordando feliz da vida. Eu não sei desenhar. Encontre essa imagem na internet. Imprima e cole numa parede onde eu tenho um contato visual diário. No meu caso, eu poderia colar essa imagem mental, essa fotografia aqui de frente para a minha mesa, porque eu teria contato visual sempre com essa imagem. A quarta dica, pessoal, é agir. As pessoas precisam começar a acordar cedo. Se eu tenho uma meta de acordar cedo todos os dias para caminhar, vai ser muito mais difícil o primeiro dia. Mais fácil o segundo e assim por diante. E na medida no decorrer do tempo, vai se tornando cada vez mais fácil acordar às 5 da manhã para caminhar. Então eu preciso agir. Então a quarta dica é haja. Haja com dificuldade mesmo, acorde mesmo sem ter vontade de acordar. Porque vai sendo cada vez mais fácil acordar cedo. Tem alguns estudos que dizem que após o 21º dia, executando uma ação, essa ação vira um hábito, aí se torna muito mais fácil de ser executada, realizada. Então eu preciso agir.
porque a ação também gera um pensamento diferente, esse pensamento diferente gera um sentimento diferente, e esse sentimento diferente gera uma ação diferente. Isso é chamado de laço cibernético, é uma via de mão dupla. E aquela ação vai gerar um fluxo diferente, que vai me fazer agir diferente. Então essa é a quarta dica, agir. Um exemplo claro para essa dica que eu estou dando, se vocês forem empurrar um carro que está parado, não está em movimento, eu vou ter muita dificuldade em começar a empurrar ele, mas à medida que o pneu for girando, vai se tornando mais fácil empurrar esse carro, ele vai se tornando mais leve. Essa é a quarta dica. Quinta dica que eu dou para comunicar com o inconsciente é colocar uma liga, um elastiquinho de banco no braço. Toda vez que eu me pegar pensando ou agindo de forma que me distancie do meu sonho, da minha meta, eu puxo esse elástico e solto. O objetivo dessa pancada do elástico é me trazer à tona. É como se fosse uma luz de incêndio acendendo. É como se eu estivesse andando por um caminho que não me leve até meu sonho e alguém me dissesse, olha, esse caminho não te leva até seu sonho. Aí eu volte e pegue um caminho que me leve até o sonho. Então, 5 dicas para acessar o inconsciente. Primeira dica é criar uma imagem mental. Segunda dica é todos os dias ficar pensando nessa imagem mental. Terceira dica é colar essa transcrever para o papel essa imagem mental. Ou, se eu não consigo desenhar, eu pego uma imagem da internet que represente aquela imagem mentalizada. Quarta dica é agir. Eu preciso agir. Uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. A quinta dica é colocar o elastiquinho de dinheiro no braço, e toda vez que eu me pegar pensando e fazendo algo que me distancie do meu sonho, eu puxo e solte esse elástico para essa pancada me traz à tona, me traz de volta para a realidade. Ou faz com que o inconsciente se torne o mais consciente possível. Hoje eu dei as 5 dicas para acessar ou para dizer para um inconsciente quais são nossas metas e objetivos. Relembrando, a gente tem dificuldade então de concretizar, de realizar nossos sonhos, porque quem traça as nossas metas são nossa mente inconsciente. Só que quem tem o poder de realizar nossas metas é a nossa mente inconsciente. E a linguagem na qual eu digo alguma coisa para essas mentes é diferente. E o que eu ensinei foi os 5 passos para dizer para o inconsciente o que somente o consciente está sabendo até o momento. Espero que minhas dicas sejam úteis e até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus.